E a gente tenta lidar com isso de muitas formas. Uma das formas mais comuns é pela negação. A gente busca se alienar desse turbilhão, trabalhando muito, usando muita droga, muito sexo, muito entretenimento, para você não ter que lidar com essa sensação tão pulsante dentro de você. Mas aí nesse texto, Paulo vai dizer, se você vê a estrutura de Romanos 1, 2, 3, ele vai colocar que basicamente a gente tenta, pela via religiosa ou irreligiosa. Pela via religiosa a gente tenta fazendo tudo certinho. Então a gente reza muito, e a gente vai no monte, e a gente trabalha, e a gente dá dinheiro, porque a gente está tentando convencer esse Deus perverso e iracundo de mudar de ideia sobre nós. Porque se eu fazer bastante para Ele, quem sabe eu alivio essa bagunça dentro de mim e me sinto mais aceito, mais amado. E aí quem olha de fora fala, nossa, como ele é piedoso. Não, você está consumido por culpa. Só que daí quem olha de fora vê boas obras, mas são obras de justiça morta, você tentando se curar. Mas a gente também tenta pela via não religiosa, que é quando a gente fala assim, cara, já que eu sou esse turbilhão mesmo, deixa eu avacalhar, deixa eu fazer o que passar dentro de mim. Só que ambos os casos, seja por via religiosa ou irreligiosa, somos nós tentando aplacar essa consciência culpada e endividada e que se martiriza e se pune. E a solução, muitas vezes, desse mundo contemporâneo é falar assim, se perdoe. É o auto-perdão. Sofisticado, filosófico, mas de verdade, gente, não resolve nada. Porque primeiro parte de uma referência altamente arrogante sobre si mesmo, como se eu desse conta de resolver a minha bagunça interna me perdoando. Quando no final o que a gente precisa, existe essa intuição, esse anseio, essa fome na alma humana, de que exista alguém, uma outra e maior consciência que a minha, que me absolva disso, que me cure disso. E a gente não consegue fazer isso. Mas a proposta de Jesus, da psicologia de Jesus, não é te dar mais um pacotão religioso para você se curar. Porque mais uma vez, é a gente imaginar que uma lista de regra, de pode e não pode, vai conseguir lidar com a angústia de ser dentro de nós. E não é. Mascara um período e daqui a pouco pulsa de novo. E aí Paulo traz esse texto espetacular, onde ele vai dizer e criar no nosso imaginário algo que paira no inconsciente coletivo de um grande tribunal. O cara é ateu, não crê em nada, mas ele intui que chegará o dia de um grande acerto de contas. Por isso ele tem pavor da morte. A fobia da morte é uma das coisas mais dilacerantes para a alma humana. Por quê? Porque há uma intuição de que chegará o dia de um grande acerto de contas. E a imagem do mundo judaico era assim, no final da história, Deus se levantará em juízo e julgará e punirá o mal, afinal Deus é justo. E a maneira que Ele lida com a nossa injustiça, com a nossa culpa, não é fingindo que ela não existe. Mas Paulo vai trazer uma boa nova espetacular, aonde ele diz que a boa nova do Evangelho é que esse grande julgamento do final da história foi antecipado para o meio da história na cruz. E o justo juiz senta no banco dos réus no nosso lugar. O justo juiz,
o único que poderia te acusar, te condenar e te punir, senta no banco dos céus, ao subir naquela cruz, aonde Isaías 53 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, como uma esponja cósmica, absorve nele mesmo as nossas loucuras, os nossos juízos, as nossas vergonhas, as nossas iniquidades. O que o Evangelho coloca para nós, quando a gente fala de resolver essa bagunça culpada que a nossa alma lida, ao invés da gente olhar para o nosso umbigo, o que eu posso fazer para sair daqui? É você olhar para o que aconteceu naquela sexta-feira da paixão. Mais do que um cenário grotesco da cruz romana, o que estava acontecendo ali era o eterno, absoluto e definitivo acerto de contas de Deus consigo mesmo em nosso lugar, em nosso favor, morrendo a nossa morte, absorvendo a nossa loucura, absorvendo as nossas culpas. Colossenses 2, Paulo vai dizer que ele estava rasgando o escrito de dívida que era contra você e cravando na cruz. É você olhar e compreender. E a linguagem que Paulo usa é uma linguagem forense, muito comum do direito, aonde ele vai falar dessa imputação de culpa e vergonha e iniquidade, mas que a graça de Deus, a escandalosa e maravilhosa graça de Deus vem e justifica a nossa vida. O que ele está dizendo ali? Que por causa da cruz, por causa de a gente ter a certeza que o justo juiz estava absorvendo as nossas iniquidades, sentando no banco dos céus e finalizando nele a nossa culpa e condenação, ele vai dizer que por causa disso, você e eu estamos justificados, declarados justos, inocentes, absolvidos, aonde finalmente a sua alma pode acolher esse dom que é o perdão. Perdão não é uma conquista, não é um salário, não é um prêmio, é um dom, por absoluta graça, e que jorra sobre nós, ao ponto que Paulo vai dizer em Romanos 5, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É um exagero semântico de Paulo para ficar claro na nossa mente, que não é Deus simplesmente falando: perdoa você, vai lá. Não, é uma catarata do Iguaçu jorrando como perdão e graça na sua vida, alterando por absoluto, por completo e eternamente a sua posição diante de Deus. Você falha, você erra, você tem dias ruins, está todo mundo no perrengue tentando melhorar, mas a nossa posição espiritual é de filhos justos, perdoados, redimidos. E se você e eu queremos viver vidas saudáveis, emocionalmente saudáveis, mentalmente saudável, meu irmão, você vai ter que começar a encharcar a sua mente dessas verdades eternas sobre você, que por causa da cruz de Cristo, a minha e a sua culpa, a minha e a sua condenação foi para sempre, eternamente, absolutamente resolvido em Cristo. Você está absolvido, declarado justo, declarado inocente, e não é porque você é legalzinho, é porque você e eu estamos em Cristo. E perdão, justificação, é muito mais do que
uma remoção daquilo que é negativo, da vergonha, da iniquidade, da indignidade. Justificação é você saber que por causa da obra da redenção, por causa da graça de Deus que te alcançou, você foi revestido da justiça de Cristo. Isso é um desafio para a nossa cabeça. Você olhar e falar um monte de coisa em você que precisa melhorar, um monte de coisa que você ainda sente, que fizeram com você, que você fez com você, e que você se dilacera por dentro, entender que por causa da cruz de Cristo, pela graça de Deus, a sua posição espiritual é como se você nunca tivesse pecado, porque você está em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Essas são as suas novas vestes: beleza, santidade, glória, justiça, um filho justificado. E por causa disso, você está em paz com Deus. Romanos 5, verso 1, o apóstolo vai dizer: justificados pela fé, temos paz com Deus. A guerra acabou. Você e eu não conseguiremos, preste atenção no que eu vou falar, você não conseguirá parar dessa guerra consigo próprio, enquanto o seu imaginário ainda for permeado do entendimento de Deus contra você, de um Deus julgador e punidor, desesperado por um momento que você vai vacilar para Ele te jogar no mármore do inferno. A imagem do Evangelho, primeiro em Isaías 53, ele fala desse sacrifício escandaloso de Deus em Cristo. Aí no Isaías 54 ele fala que por causa disso, Deus fez uma eterna aliança de paz. E ele diz: por causa dessa aliança, eu nunca mais ficarei irado contra vocês. Olha que loucura. Ele está dizendo que você e eu, nos seus dias bons e maus, você crê nisso aqui, agora, cara, é mamão com açúcar. É uma musiquinha, é um arrepio, é um louvorzinho. E quarta-feira, quando você agiu igual um orangotango no trânsito. E na quinta-feira que você tropeçou e te trataram mal, você agiu igual um bicho reativo, e você foi tomar banho e falou: cara, que coisa que eu fiz. E a maneira que a psicologia de Jesus trata isso é você se ver e se tratar e encharcar a sua consciência dessas boas novas, deixar essas imagens doentes, machucadas, traumatizadas que você carrega de si próprio serem curadas por essa nova imagem de um filho de Deus justificado, redimido, reconciliado, livre de toda culpa e condenação. Romanos 8, verso 1, Paulo vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte, porque aquilo que era impossível a lei fazer, regra fazer, religião fazer, Paulo vai dizer, Deus fez em Cristo quando condenou o pecado na carne de Cristo.